Olá, Fábio. Olá, Boa tarde. boa tarde, tudo jóia? Tudo jóia? Seja bem-vindo à nossa live. O pessoal daqui de casa Obrigado. aqui está escutando você e é uma bênção ter você aqui participando conosco. Amém. Para mim que é uma alegria. A Ana já vem, que o Henrique, o mais pequeno, despertou. Estava chorando lá, então ela teve que socorrer, né? Acontece isso nas melhores famílias. Algumas das nossas missionárias, sempre que estão aqui, dão uma saidinha mesmo para estar com os filhos. Mas Sim. que bom que vocês vão estar aqui com a gente. E aproveitando, apresenta então um pouco a família para o pessoal, quem ainda não conhece vocês, poder conhecer você, a Ana e as crianças. Jóia, sou Fábio, né? Pastor da Presbiteriana, fui pastor no Brasil durante 7 anos, estudei em Campinas, na SPS. Quando estava no Brasil, fiz uma pós no Servos de Cristo, em São Paulo. E daí eu fui para a Sibéria. Depois de 7 anos, sempre quis missões, estava sempre no meu coração, sempre quis Rússia também. E servi na Rússia, na região da Sibéria, por 3 anos, como missionário pela APMT, sempre pela APMT. Foi a única agência que eu trabalhei, né? Desde depois que eu me formei no seminário. E depois a APMT me fez um convite para fazer um trabalho que fazia na Sibéria, na Rússia, aqui na Espanha, com jovens. Foi então que chegamos aqui em Madrid, né? Que tem uma semelhança a Rússia com a Espanha, que os dois povos, hoje a maioria são ateus. Você encontra na Espanha os mais velhos, que são ainda católicos, e para eles qualquer igreja que é evangélica aceita, mas a grande maioria é agnóstico ou ateu, como na Rússia. A grande diferença é que na Rússia, você fala de Deus, é falar de algo que eles não conhecem, apresentar uma novidade. E você vai falar de Deus para o espanhol, ele fala, não, eu sei quem é, mas não quero, eu não preciso. Ele acha que sabe quem é, né? Você tem que tirar esse preconceito que ele tem. Sou casado com a Elisa, que daqui a pouco vocês vão conhecê-la. O Henrique, eu tentei fazer ele dormir antes, né? Porque comigo ele dorme mais fácil. Mas ele acordou, daí a Ana foi lá. É casado com a Elisa. Temos, por enquanto, 3 filhos. A Pietra, de 5 anos. O Matheus, de 3. E o Henrique, de 1 ano e meio. 1 ano e 4 meses, na verdade, né? Então, é isso. Estamos aqui. Os 3 nasceram na Espanha, aqui em Madrid. Pietra, Matheus e Henrique. E estamos plantando uma igreja aqui, né? Bem no coração da cidade aqui, perto da Praça de Touro, a famosa Praça de Touro que tem as corridas, as touradas, né? Estamos aí já nesse trabalho. Então, um pouquinho pra gente. Já estamos aqui há uns 10 anos, mais ou menos. 10 anos em Madrid mesmo? Madrid mesmo, sempre Madrid. Foi. Qual a PVT? Eu saí de Cordeirópolis, onde era pastor, da cidade de Cordeirópolis. Fui para a Sibéria, totalmente distante, tudo. Em Nova Sibirsk, uma cidade lá de 2 milhões de habitantes. E de lá vim para Madrid e já estou, na verdade, há 11 anos já na Espanha. Antes só da gente falar um pouco, falar mais, né, sobre a Espanha, e o projeto atual de vocês, conta pra gente um pouquinho dessa experiência na Sibéria e como que foi desenvolver um projeto missionário, né? E como que você chegou lá também, como que surgiu e você foi encaminhado para esse trabalho lá na Sibéria. Então, eu me converti, começou com a minha conversão com 15 anos, que eu lia muito sobre o mundo comunista e como os cristãos sofriam, né? A igreja era perseguida, Ivan, soldado russo, nas portas fechadas do irmão André, cortinas de ferro, e mexeu muito comigo. Daí, quando abriu teve a perestroika em 89, aquilo mexeu comigo, né? Eu sempre quis ir para a Rússia, mas aí Deus me direcionou para o seminário, eu fui depois passei a uma igreja, fiquei 7 anos em Cordeirópolis. Daí um amigo meu que lembrou que eu gostava da Rússia, que estudou comigo, falou que tinha missionário que estava na Rússia, na Sibéria, que queria divulgar o trabalho. Eu falei, traz para cá. Ele foi lá em Cordeiro falar o Tibério, Camacho, casado com uma macho, o Paraibano, casado com uma russa. Foram lá em Cordeiro mostrar o trabalho, desafiar. Eu falei, Tibério, estou indo o ano que vem para a Sibéria com vocês. Ele, que? Mas foi bem assim, daí falei com o Sérgio Paulo, que na época era o presidente da PMT, falou, Sérgio, estou indo, não sei se vou com a PMT ou não, mas eu vou. O Sérgio, não, vamos almoçar. O Sérgio me mostrou o trabalho da PMT, me animou a estar com eles. Daí fiz as entrevistas, tudo, fui lá. É interessante que o russo é muito frio, muito seco, gelado. Desculpa. Mas ele ama o brasileiro. Quando você fala que você é brasileiro, é uma porta gigantesca aberta para evangelizar. Vocês não imaginam como. É diferente aqui da Espanha, de Portugal, da Itália, da França, países que já tem uma colônia maior de brasileiros. Tem muito cara ilegal que vem tirar o trabalho,
Eles não gostam muito. Alguns gostam, outros não. Mas esse outro, a Rússia, a Oriente Médio, eles veem o Brasil como praia, alegria, futebol, festa. Então eles amam o Brasil, né? Então o fato de ser brasileiro já puxa a porta aberta para pregar o evangelho, viu, nesses países. E a Sibéria era assim, o Rússia era fechado. Quando falava que era brasileiro, eu não convidava para ir na casa deles. Tanto que nós reunimos por semana 50 jovens. Entendeu? Foi um trabalho muito, muito abençoador lá. Com certeza. E como é que foi a aceitação do evangelho também nessa região? Como você falou, eles não conheciam, então era apresentar algo desconhecido para eles, né? Como é que era essa aceitação ao evangelho? Então, existe algo que eu acho que eu tenho sentido que é meio universal para muitos países, mais países europeus principalmente. O russo, ele é fechado. Ele gosta de conversar, mas não gosta de mudar de ideia. Mas quando ele é amigo, ele te ouve, de verdade. Então, quando você começa a frequentar a casa dele, ele vem na sua casa, toma um chá com ele começa a te ouvir, entendeu? Eles aprenderam com o comunismo que Deus não existe. Mas eles não têm argumento sólido para isso. Isso aqui é na ciência. Então você tem que ir consciente, mostrar que a ciência não é contra Deus, pelo contrário, entendeu? E aí você tem que ser amigo. Se você não for amigo, você até discute, mas ele não te ouve. Ele finge que te ouve, mas não te ouve. Mas quando você se torna amigo, ele começa a te ouvir. As suas questões, as suas colocações. Você tira todo aquele preconceito da religião, fala que não está falando de religião. É muito interessante. E aqui na Espanha é a mesma coisa, essa pegada da ciência, né? Porque o espanhol, ele fala, não, eu creio na ciência. Eu falo, pô, eu também creio na ciência, eu amo a ciência. Quanto mais eu estudo a ciência, mais é fantástico. Porque eu vejo que a ciência tem 1000 teorias contra Deus, mas nenhuma prova científica. Ele falou, tem. Eu falei, qual? Me fala uma. Então você tem que conhecer ciência também, para discutir com o espanhol, né? E o russo, a mesma coisa, só que o russo, quando ele se torna seu amigo, é mais fácil. Porque ele realmente te ouve daí. E agora voltando, né, à Espanha, que é onde vocês estão hoje, estão organizando uma plantação da igreja. Conta pra gente um pouco mais do contexto europeu, né? Você já citou algumas coisas, mas para o pessoal que está em casa conseguir compreender os desafios de fazer uma plantação de igreja no coração da cidade aí na Espanha com jovens, como que é esse contexto para a plantação de igreja? É diferente da realidade brasileira. Isso acho que muitas pessoas falam, que legal, você está na Espanha. Não, depende de por que você está. Foi o ministério que está aqui, cara, a Rússia é melhor que aqui. O povo eles acham que conhecem a Deus, não conhecem. Eles se frustraram. O que aconteceu com a Espanha? Que teve uma ditadura de Franco durante mais de 50 anos, onde a Igreja Católica apoiou a ditadura. Então a Espanha pensa que igreja é política. Então você tem que tirar a igreja. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Deus. Mesmo que a igreja usou mal a Deus, esquece. Estou falando de Deus. Eles acham que eles entendem de ciência. Você tem que quebrar toda essa manipulação da mídia, né? Que é ciência contra Deus, que é a prova científica da evolução, que é tanta besteira. Então você tem que conhecer. E ele também é meio fechado. Ele gosta de conversar com o russo, mas não gosta de mudar de assunto. Ele é mais fechado com o russo para o relacionamento. Para entrar na casa do meu espanhol é quase um milagre, entendeu? Pode convidar, porque a casa é o santuário dele. Então tem toda essa dificuldade, né? Então, para plantar a igreja em Madrid, nós tivemos que entrar na cultura espanhola, que é importante. Primeira coisa, duas coisas importantes. Entrar na cultura. A nossa igreja começa como se fosse um barzinho. Um barzinho assim, como a Espanha. Tomando um cafezinho, picoteando uma pizza, assim, pedaço de pizza, todo mundo na confraternização. Sabe o que tem no Brasil, depois do culto, que a gente faz antes e também depois. Você chega na igreja, tem uma barra, assim, como se fosse aquelas barras de bar mesmo. Que era uma cafeteria, na verdade, era uma cafeteria infantil, era tipo uma creche lá. Então, nós deixamos o sofá, deixamos essa barra que fica os doces, para se adaptar à cultura espanhola, entendeu? Então, se o Brasil quiser vir trazer a sua tradição litúrgica para a Espanha, já é 3 passos atrás que ele vai começar. Ele tem que encarar a cultura, entrar na cultura, e não trazer tradições religiosas do seu país. Outra coisa, saber que você não é espanhol. O que significa? Você está aberto para a cultura espanhola, você faz para o espanhol, você faz em espanhol, mas você vai atrair guetos, porque você é um gueto. Isso é muito importante saber. Eu não tenho um sonho de ter uma igreja espanhola, eu tenho um sonho de ter uma igreja onde tenha bastante espanhóis. A minha linda esposa. Olá, Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem, querida? A parte bonita chegou Seja agora. bem-vinda. Obrigada.
Que bom Galera que... toda quietinha agora lá. Por enquanto, né? Aproveitar. Agora vai. Ela amarrou uma meia na boca de cada um, então agora não tem problema. Isso, fica aí para vocês dois dividirem a tela e a gente poder ver os dois. Ai. Ótimo. Joia. Então é isso, é saber que você vai atrair espanhol, você tem que fazer para o espanhol, mas você é um gueto. Então vai vir gente de todos os países. O culto que tem menos países tem 5 países, para ter uma ideia. É sempre multicultural, assim, sempre... E outra coisa que pega na cabeça do espanhol, que é o seguinte, eles pensam, nós fomos para as Américas levar Deus para vocês. E agora vocês querem trazer para a gente? Se nós que apresentamos para vocês, entendeu? É a tradição É católica. a tradição católica, a arrogância. Tipo, peraí, nós que falamos para vocês, agora vocês querem vir aqui falar para a gente? Então tem todas essas barreiras. Por isso tem que procurar deixar os preconceitos religiosos do Brasil, que tem pastores aqui que chegam cheios do estilo, né, brasileiro, e vai se lascar. Aí não vai me dar bronca de mim depois, porque eu falei, vai se lascar. Eu não fico livre. Imagina. Voltando um pouquinho, então, Ana, agora que você está aqui na nossa live, de você se apresentar um pouco, falar um pouquinho da sua trajetória também, né? Como que foi a sua caminhada missionária até chegar aqui na Espanha junto com o Fábio? Sim, então, eu nasci num lar cristão, né? Quer dizer, na verdade, a minha mãe sempre foi uma cristã muito piedosa, com um coração muito missionário, e desde sempre me apresentava missionários e a gente orava e a gente ajudava. Então, assim, eu cresci conhecendo já um pouco, né, do que é missões. Então, sempre ela gostaria que eu trabalhasse com missões, mas ela não imaginava que eu ia embora tão cedo. Porque eu me casei com 21 anos, a gente namorou... eu tinha 20 anos, a gente começou a namorar, então foi pouquinho tempo. Mas Inclusive, o pastor Nilton, que está aqui entre agora, lá de Limeira, foi um dos 7 pastores que fez o nosso casamento. Foi uma vez. 7. Obrigada a todo mundo que está aí vendo, gente. Que legal. Então, mas assim, antes da gente casar, eu vim para conhecer o campo, porque eu tinha a visão mais africana, assim, né? De que missionários estão na África ou estão em países pobres. Nunca tinha imaginado me visto assim na Europa. Mas aí, quando eu vim para conhecer, eu vi toda a dificuldade que ele tinha em levar tudo sozinho. E quanta gente precisando mesmo do evangelho, né? Aí isso me chamou muita atenção e Deus colocou claramente no meu coração um trabalho com mulheres. Naquela época ainda a igreja era na casa dele, era bem menos gente, mas foi assim, Deus foi confirmando tudo. Então, quando a gente se casou, a gente voltou para cá, desde sempre eu gosto muito de trabalhar. Hoje eu trabalho muito com as crianças também, né? Porque nós temos 3 filhos. Então, eu estou sempre ali no Ministério Infantil. E tem vários ministérios na igreja. Aí eu estou em quase todos, assim, porque eu gosto... Na verdade, ela é egoísta, ela quer pegar tudo para ela, né? Não, mas é que agora está chegando mais gente e eu estou muito feliz que a gente vai poder delegar, porque Deus tem abençoado, a igreja tem crescido, mas até então era pouca gente, né? A Ana, ela fica não só com as crianças, ela discipula, tanto que uma das moças que nós batizamos esse ano ou no passado? No passado. Foi a Amanda, foi ano passado. A Ana discipulou até hoje, vai começar a discipular outras pessoas, já trabalha com outras pessoas, organiza a parte logística da igreja, de eventos, limpeza, mas agora nós estamos dividindo em ministérios da igreja, departamentos, para tirar um pouco o peso das pessoas, né? Senão a Ana quer fazer tudo, entendeu? Eu não posso pegar tudo. Inclusive, tá aqui, eu ouvi aqui que o Enos Moura, filho do pastor Enos, estava em Madrid conosco, que esse nosso presbítero nos abandonou, né? Amou o presente século dos Estados Unidos e voltou a trabalhar nos Estados Unidos. Eu vi também a Vanessa, foram 7 pastores. Na verdade, eu errei, Vanessa. Foram 6 pastores e um padre, né? 7 no total. O padre era meu tio, que leu um salmo pra gente. Salmo no 1 Coríntios 13. Foi um casamento bem interessante. Faz 7 anos que estamos casados. Que coisa boa. Tudo isso já?
Já. Então, antes do casamento, eu acho que eu não falei tudo. Porque antes do casamento, nesse 1 ano nosso de namoro, eu fiz alguns cursos da PMT que foram, assim, maravilhosos. Gostei muito, né, do CFM. Tive a oportunidade de conhecer outros missionários que levo, assim, amizade até hoje. Fui ao Peru. Não sei se você foi também, Bela, não lembro se você estava no Peru. Não, no do Peru eu não fui. Eu fui, acho que no ano seguinte, o meu foi em 2015, mas foi na Ah, Bolívia. esse foi 2014, por pouco, É, então. Mas aí foi um tempo também precioso, apesar que a gente estava já à véspera do casamento, mas foi muito bom. E imagino. foi assim, Deus foi ainda abrindo mais a minha visão e casando já 1 mês depois, 2 meses a gente já estava aqui. Que legal a trajetória de vocês como família aí na Espanha. É. Pastor, você estava falando um pouco sobre a questão dos guetos, né? Das pessoas que acabam acolhendo a igreja, né? Comenta um pouquinho mais sobre isso, explicando um pouco mais. É que eu falei, você tem que ter ideia, você que vem trabalhar na Europa, ainda mais esses países mais desenvolvidos, que você não é do país. Mas eu já sou cidadão espanhol, tenho minha Uhum, nacionalidade, mas eles sabem que você não é espanhol. Você pode falar perfeito espanhol, mas você não é. Então eles vão ter sempre um pé atrás. Ao mesmo tempo, você vai chamar a atenção de pessoas que vieram sozinhos para cá, de outros países. Ou latinos, africanos, leste europeu. Porque Madrid é uma cidade também que tem muito Exatamente. estudante, muita gente que vem para trabalhar por períodos às vezes curtos, ou vem mesmo para trabalhar E em permanente. termos de igreja, uhum, isso é bom e ruim, né? É bom porque sempre tem gente nova, e o ruim é que o pessoal não fica. Então fica 1, 2 anos. Então nós temos experiências lindas, pessoas que se converteram conosco, foram batizadas e voltaram para os seus países. Outros não se converteram, mas, por exemplo, chineses que nunca tinham ouvido falar de Jesus, ganharam Bíblias, muçulmanos, outros que veio um crente mais ou menos, chega aqui e se firma com Deus e volta para o Brasil, para os Estados Unidos ou para outro país como líder. Só que nós ficamos muito tempo assim nessa, navegando, né? Sem conseguir uhum. consolidar uma liderança, porque as pessoas não ficam no país, em geral. Tanto que eu fiz as contas, você lembra, Lina? Acho que foram 46 países que já passaram pela igreja É, nesses anos. É muitos países, a 46 gente, a gente países. pega foto. No domingo nós tivemos a despedida de um dos pastores que trabalhou 5, 6 anos conosco, né? Um americano que vai se aposentar. Nas fotos que a gente fez da despedida dele, a gente pega assim, há 4, 5 anos atrás, de 40 pessoas que estavam no culto, a gente conta assim, 1, 2 que permanece até hoje. O resto, todo mundo voltou, ou às vezes teve que se mudar para alguma outra cidade da Espanha. Então a gente vivia assim, chegava, mas logo a gente tinha uma despedida. Então era Uhum. isso até espanhóis mesmo que vinham, mas aí tinham que se mudar porque são jovens, têm que trabalhar em outro lugar. Hoje, graças a Deus, assim, Deus tem trazido a igreja tem se consolidado mais, né? É. Como igreja, como uma família que mora, que pessoas mais velhas também não são só jovens agora, tem mulheres, tem casais, tem famílias. Uhum. Que legal. E como que assim que vocês têm feito mesmo para aproximar mesmo dessas pessoas, já que você falou de um contexto assim tão difícil, que tem que ter muita humildade, né, para poder trabalhar aí, como que as áreas de atuação da igreja, que a igreja tem feito para poder se aproximar desses grupos? Então, tem que ver que a igreja foi dividida antes da pandemia e pós-pandemia. É, Porque, na verdade, nós estávamos antes, era um apartamento. Depois que saímos do meu apartamento, ainda era um outro apartamento no centro da cidade. Daí, em março, né, Linda? Em março de 2019, nós mudamos para um lugar perto da Praça de Touro, um lugar assim, muito jóia, com uma fachada gigantesca, assim, para rua para mesmo, rua assim. mesmo, entendeu? Iluminada, de frente para uma praça, aliás, a praça dá na igreja, para ter uma ideia, É extremamente visível, é muito assim. visível. Perto do metrô, ficamos 8, 9 meses, daí surgiu a pandemia. Entendeu? Deu 1 ano certinho, que foi em março que fechou tudo aqui. Foi março, fechou, né? Mas Deu assim, um é ano que a pandemia certinho. começou em janeiro, final, porque eu tava Uhum. voltando de Uganda, tava no aeroporto, daí explodiu tudo. Mas estava Mas ainda conseguia se fazer o muito culto, legal a mas igreja assim, antes. estava assim numa pegada muito legal. Muitas pessoas, Uhum. porque antes era uma guarderia, então muitos pais ainda vinham trazer as crianças, achando que Creche. era uma creche, né? Achando que era creche ainda.
E não era mais. Então, Aí muito a contrato gente, novo. nós tínhamos programação especial de sábado, porque no inverno os pais chove muito, então os pais levavam as crianças para lá e eram surpreendidos quando chegavam e viam que não era mais o que eles pensavam, mas ainda tinha Programação todo para o as crianças. ambiente, as crianças podiam entrar para brincar. E a gente fazia ali uma EBF, todo sábado tinha como um culto assim para as crianças, mas era bem estilo IBF mesmo. E daí a gente foi fazendo contato com o bairro. Então, essa pegada antes da pandemia estava muito legal. Daí a pandemia acabou com tudo, né? Aí eu fui fazendo... Mas nós só ficamos fechados no período que fomos obrigados a ficar fechados. Foi aqui 3 meses. Ai, bom, acho que menos. Que a igreja ficou obrigada a ficar fechada. Acho que menos de 3 meses. Quando liberou para abrir, no dia seguinte já estava com as portas abertas. A minha ideia qual que era? Quem quer ficar em casa, ainda nós vamos transmitir pelo culto, por acaso, mas quem quer vir também tem o direito de vir. E o espanhol é muito de sair de casa. Assim. Nossa, a cultura do espanhol é mais fora de casa do que dentro. Então, eles gostam muito. Eles não chamam assim para ir na casa deles, ou eles vão só quando são. É muito amigo, mas eles gostam de estar com as pessoas fora de casa. Aí fora tudo pra igreja. Logo a gente preocupou com o aforo limitado. Mas no começo foi difícil. Lembra que teve o culto, por exemplo, tinham 11 pessoas. Enquanto minha família são 5, né? E mais um missionário que me ajuda, 6. Os primeiros foi, mas deu 2 meses e já estava voltando. Mas de repente, começou a voltar sem Deus, abençoou. E, por exemplo, aqui todo trabalho é pequeno. Aqui, quando você coloca números, a pessoa compara com o Brasil. Então não tem comparação, porque aqui igrejas normalmente são bem pequenas. Mas em agosto aqui nada funciona, tudo para. Mas desde agosto nós temos uma média de nunca teve menos de 40 pessoas na igreja, entendeu? Então, para a idade espanhola, isso é muito bom. E esse último culto da despedida tinha mais de 60 pessoas na igreja. Uau. Então, para a gente, assim, para quem conhece essa realidade, entendeu? É algo assim... É extraordinário o que Deus tem feito mesmo. Muito bom o que Deus tem feito no nosso meio, né? Aí, como nós estamos, assim, durante a semana na igreja, muita gente passa, vê o movimento, aí fica olhando, assim, daí a gente sai, conversa com as pessoas, faz contato. Aí tem muita gente que às vezes está ali e não sabe o que é, e a gente apresenta também a nossa ONG. Então, através desse contato, das pessoas verem que nós estamos ali, e a gente está ali com tempo para conversar, eles acabam voltando para o culto. Gente que precisa de ajuda, precisa de comida, precisa de roupa e é bem acolhido. Então, assim, todo mundo fala que a marca da nossa igreja é que eles voltam e chamam outras pessoas, é porque tem um acolhimento muito grande, não só da nossa parte, mas já de todo mundo que frequenta. Exatamente. Agora, você perguntou o que nós temos feito, né? Nós tivemos que mudar tudo, na verdade, por causa da pandemia. Revimos os conceitos da igreja, então nós mudamos, por exemplo, valores. Hoje a pessoa sabe qual é o valor da igreja, qual é a missão da igreja, qual é a visão da igreja. Nós colocamos isso bem claro para todo mundo, para caminhar junto conosco. Uma coisa que nós fizemos, quando nós montamos a ONG, por exemplo. A ONG, ela é laica, ela não é cristã. Porque o espanhol não gosta de igreja, mas ele gosta de ajudar. Então nós convidamos ele para o jantar da Religar, para um evento, para a apresentação de um projeto. Não tem nada de religioso, é um projeto das crianças. Só que chega lá, o local é da igreja, eu sou o presidente da ONG, o pastor da igreja, então no final você acaba daí levando eles, tá? Se relacionando com as questões de Deus também, entendeu? Mas a Religar é uma maneira que nós encontramos de atingir o espanhol que não quer saber de igreja. Então, quer dizer, você, além de fazer o bem social, você consegue tirar o dinheiro do espanhol para o bem também, e você consegue falar de Deus para ele. Né? Então, é uma maneira. Olha, Bilu, um abraço para você. Obrigada, um abraço, Bilu. Gente, obrigada pelos comentários, vocês são muito queridos. Tem um monte de comentário para vocês, parceiros, igrejas, né? Pessoas que acompanham vocês, estão aqui na live junto conosco. Então, se vocês também de casa quiser mandar alguma pergunta e quer saber sobre o trabalho do pastor Fábio, da Annelisa, ali na Espanha, em Madrid, também sobre a ONG Religar, manda aqui nos comentários que a gente lê para eles responderem. E aí estava falando que na pandemia mudou todo o contexto da igreja, né? O que de diferente agora vocês estão fazendo na igreja pós-pandemia? Então, primeiro, nós não paramos os cultos, que eu falei. Quando abriu e estava sempre lá. Nós diminuímos muitas programações que não é permitido, mas estávamos presentes, estávamos sendo visíveis, entendeu? Com todo respeito, máscara, distanciamento. Eu que não uso máscara em lugar, eu uso na igreja, entendeu?
para ser exemplo. É lógico, eu uso no mercado, os lugares que eu sou obrigado a usar, eu uso. Mas é porque aqui já faz muito tempo que não é obrigatório o uso em lugar aberto, na rua. É só em lugar fechado. Aqui, graças a Deus. Uhum. E quando é obrigado a usar na rua, eu nado com água para não usar, mas tudo bem, no meu caso agora. Eu tomei um briscão aqui. Mas, enfim, o que nós fazemos? Nós procuramos direcionar, dar foco para a igreja, que foi importante isso, fazer com que as pessoas entendessem, abraçar as pessoas de fora, ser um lugar de recepção aberto, levar o evangelho puro e simples, como ele é, levar, olha, você precisa... E é interessante porque muitas pessoas começaram a vir, não crentes, crentes, desde pentecostais até ultra fundamentalista. Às vezes eu não entendo que o cara fundamentalista está fazendo na minha igreja, onde a liturgia não tem nada a ver com a liturgia reformada. É bem interessante. Ou seja, eu estou falando que o pessoal de Paulo pregou, o presidente da PMT pregou faz o quê? 3 domingos atrás na nossa igreja, entendeu? Foi uma grande bênção. Ele pode comprovar isso que eu estou falando. Então nós fazemos algo que é focado pro espanhol. O pastor Newton perguntou se já foi missionário em outro lugar, né? Eu já tinha comentado no começo da live que na Sibéria, na Rússia, né? É o lugar que eu tinha sido missionário também. E, A igreja de Ana, Limeira, talvez vá comigo para Uganda ano que vem. Estou conversando com o reverendo Newton, levar uma turminha para lá. Levei uma turma do Espírito Santo em janeiro de 2010. E quem sabe lá da Central de Limeira também agora. E se alguém quiser saber mais da Religar, do trabalho, pode mandar mensagem pra gente depois. a gente já vai entrar nesse assunto da ONG, então para quem quiser conhecer mais pode mandar perguntas a respeito da ONG Religar. Mas antes, Ana, você pode falar um pouco sobre também o seu trabalho com as mulheres, de discipulado com as mulheres aí na igreja? Sim, sim. Então, eu sempre gostei muito, né? Mas aí com a maternidade eu fiquei muito limitada em tempo, em conseguir conciliar tudo, né? Porque algumas áreas da igreja eu não conseguia deixar, né? A parte logística e tal, precisava funcionar. Então, eu conseguia, mas o discipulado era uma coisa que eu gostaria de fazer assim com várias mulheres, né? Então, Deus falou claramente assim, faz o que você, agora na oportunidade que você vai ter, né? Você vai discipular uma mulher de cada vez. Então eu falei, tá bom, Senhor, eu vou aceitar. Então eu tive o trabalho com uma brasileira que chegou na igreja. Foi uma bênção, assim, a gente conseguiu terminar porque foi um trabalho contínuo de mais de um ano, porque antes a gente fazia um grupo de discipulado em conjunto, né? Mas aí depois, já quando eu estava grávida do terceiro, já não dava mais, já ficou complicado. E agora eu estou tendo a oportunidade de novo de voltar a abrir um grupo maior de discipulado, um encontro de mulheres, mas eu gostaria mesmo de focar no discipulado, porque tem muita mulher chegando na igreja sem base teológica, mas com muita sede de Deus, muita sede da palavra, e que precisam, assim, urgentemente estarem sendo alimentadas. Então, a gente tem muitas conversas de domingo, muitas me buscam para aconselhamentos e tal. Então, Deus tem trazido, agora que foi finalizado esse discipulado com essa membro da igreja, de trazer um grupo, e depois eu não sei se Deus vai querer me manter como líder desse grupo, ou vai me voltar para uma ou duas mulheres, mas tem sido uma bênção mesmo, assim. É que eu não entendo como que Deus tem feito isso, porque a igreja é pequena, a média de cada culto 40 pessoas, mas é uma salada mista que vocês não entendem. Por exemplo, nós temos Argentina comunista, nós temos espanhola, que já foi testemunha de Jeová, Mormon, nós temos espanhol ultraconservador, nós temos pentecostal ao extremo, africana que nós não descobrimos nem que país que é, que vai lá, mas está todo culto, ajuda tal. E não gosta de falar nada dela, assim, mas mostrou já muito interesse em crescer na fé. Com tal, e um pouco em tudo aquela mística africana. Então nós temos de tudo num povo pequeno, né? Então foi isso. Agora temos que canalizar tudo certinho, porque hoje tem uma mistura muito, muito forte na igreja de culturas, de pensamentos, de crenças, né? E a Ana vai ter mais trabalho, tem muita mulher nessa aí. Mas é muito interessante, assim, que Deus tem trazido as pessoas sedentas dele mesmo, sabe?
Então, isso é muita responsabilidade, né? Mas a gente confia plenamente que não é na minha força, não é na minha capacidade, mas é no sustento e na sabedoria que Deus dá, né? Então, a gente tem Uhum. orado que Deus dê sabedoria, capacite para começar a partir de janeiro algo, consolidar algo outra vez com as mulheres, porque antes nós tínhamos grupos, né? E daí algumas mulheres foram embora. Então, agora vamos ver, né? É. Amanhã mesmo, E, e já dei trabalho para Ana. Domingo tá falando com essa africana que é um mistério na igreja. É um mistério. Falei, É que ela sabe, não pode perguntar nada. nem se ela tem família, não, ela não gosta que pergunte nada dela. Ela fala o seguinte: você tá ouvindo falar de Jesus, e aí? O que você acha? Não, realmente preciso saber mais. Então é o seguinte: quarta-feira tem estudo bíblico, às 8 às 7 horas, vem antes, que a Ana vai explicar tudo para você, para ver se você aceita ou não. uhum. Mas é uma grande oportunidade, né? E além desse desafio assim intercultural com É. as mulheres e com a igreja, quais são assim as dificuldades do discipulado, né, do entendimento dessas mulheres em relação ao Evangelho, em relação à Bíblia? Tem alguma coisa de semelhança ou é mais diferente mesmo do que a gente está acostumado aqui no Brasil? Então, eu acho que é muito assim. É diferente para cada uma delas, porque a maioria, né, cada uma é de uma cultura diferente, assim. Mas eu acho que o que pega mesmo é a questão de que parece que ninguém mais se vê tão pecador, sabe? Então, eles gostam, aceitam muito assim a palavra de esperança, mas na hora de pensar que realmente precisam de um Salvador, que precisam se arrepender de seus pecados, que precisam olhar para dentro, parece que todo mundo se vê bom demais. Então, assim, é só o Espírito Santo mesmo para convencer, né? Mas eu acho que ali, mesmo o pessoal que a gente vê que tem um passado complicado e que é bem acolhido, tudo, mas é difícil, assim. Na maioria das vezes, eles se veem mais como bons, né? Não, mas eu acho que isso deve ser geral hoje em dia, porque tá tudo tão invertido, né? Até assim, é o bom, é mal, o mal pode ser Não pode ser bonzinho. mal, não se fala mais de pecado. Não se fala mais quase de pecado Uhum. mesmo, da necessidade de um salvador, de um redentor, né? Então, esse é uma dificuldade. Inclusive, eu fiz um curso de imersão de contextualização, imersão ainda na cultura espanhola de uma semana e ficou bem claro para nós, assim, que fizemos ali o curso, a mentalidade espanhola, né? Ao mesmo tempo que pela ditadura, pela história, eles se veem assim indignos de que eles nunca serão bons o suficiente, porque era isso que eles acreditavam, né? Que falavam para eles que ninguém é bom o suficiente, que você precisa de um ditador, assim. Então a história pesou muito e agora está todo mundo livre demais, achando que é bom demais os jovens, mas os velhos ainda eu vejo que tá perdido, né? Não sabe se acredita no passado, no que escutou no passado, ou se vai na onda de hoje em dia. Uhum. E o desafio também da igreja em relação a essa interculturalidade, né? Como é apresentar o evangelho, as verdades do evangelho para uma igreja tão intercultural, né? Como é a comunicação do evangelho, né? Uma igreja intercultural. Nós temos que, eu falo aqui, o evangelho é universal. Paulo já pregava para várias culturas. Então, acho que você tem que apresentar a graça como a graça é de Deus. Como eu falei no começo, a questão de relacionamento é fundamental. Então, vem espanhol, vem africano, vem latino, a gente abraça, a gente se relaciona, a gente brinca do mesmo jeito. Entendeu? Somos o que somos. Então, ele já vem para nós entendendo quem somos. Nós temos agora um cara, um senhor já de mais de 60 anos, bem tradicional, assim, aquele igreja que a mulher usa véu. Ele viu a árvore de Natal nossa, né, lá. Ele sabia que a Confissão de Fé de Westminster é contra o Natal, Calvino é contra o Natal. Eu deveria ir para ele e falei, ó, fulano, o primeiro presentinho embaixo da árvore vai ser seu, viu? E eu que vou colocar.
E volta, tá todo domingo, não perde domingo puta. Gosto muito. Tem um filho jovem que tem se enturmado muito bem, tem gostado muito. Então, o que nós fazemos? Simplesmente somos o que somos, sempre muito amável com as pessoas, entendeu? Apresenta a Bíblia como ela é, fala com autoridade no que você crê, entendeu? A gente não põe nenhum, como fala, nenhum adereço, assim, a verdade, aquilo que a Bíblia diz mesmo. Então, por exemplo, quando eu pego um ateu, eu falo, que legal, você tem muita fé, hein? O cara fala, eu sou ateu. Eu falei, pois é, você crê que você veio de uma meba, meu irmão, você tem que ter muita fé. Eu que sou mais da ciência, eu creio que Deus criou o universo. Então já corta, assim, entendeu? O argumento da pessoa. E mostra claramente que eu não tenho dúvida do que eu creio. Acho que o que faltou hoje para muitas pessoas é mostrar essa segurança do que você crê. Quem você serve, entendeu? Uma das dificuldades que a gente tem, assim, é que como é um ambiente muito acolhedor e a gente tem ali a comida também, sempre que acaba criando, ajudando nesse ambiente, algumas pessoas frequentam e a gente ficava com receio de saber, mas até que ponto ela está frequentando? Porque está crendo, porque está gostando, porque está prestando, né? Porque Deus está trabalhando ou porque está tendo um grupo de amigos. Então, assim, a gente presta atenção como cada um está se comportando no culto, se está prestando atenção, e depois a gente, na conversa, depois a gente tenta conversar alguma coisa sobre a mensagem. Tem uma moça que ela, assim, sempre se declarou muito agnóstica e ela participava assiduamente, começou a trabalhar, ajudar, limpar a igreja, tudo. E eu tive que chegar e conversar, falar assim, gostaria de saber se você quer tomar um café comigo, se tem alguma dúvida, que eu vejo que você realmente tem prestado muita atenção. Então, na hora ela se mostrou, parecia assim que repeliu, sabe? Não, mas assim, ninguém vai me convencer de nada e tal. Eu falo, não, mas ninguém quer te convencer de nada. Então entra uma linguagem muito cautelosa, no sentido de que realmente a gente não quer ser invasivo, mas é que é muito sério o que ela está ouvindo, né? É uma verdade. Daí ela comentou que ela acreditava um pouco em tudo. Eu falei, mas aqui você sabe que o que é pregado não é sobre tudo. A gente fala do único e verdadeiro Deus, a gente fala de Cristo e é para Ele que a gente vive, é só Ele que a gente está servindo. Ela, não, eu sei, eu gosto muito. Então aí a gente dá um tempo, depois a gente volta. E a pessoa realmente, apesar de muita resistência, nós vemos que Deus está trazendo. Então a nossa fé. Nisso que a Ana falou, eu até mudei um pouco ultimamente. Eu falei que a gente tava, o espaço é pequeno, então 50 pessoas lotam o tempo. Eu falei, cara, eu preciso mandar a gente embora, né? Eu falei o seguinte, pessoal, é o seguinte, nós queremos convencer você sim. É por isso que estamos aqui, por isso que eu prego todo domingo, que você entenda que Jesus é Salvador. A minha intenção é que você entenda isso. Por que eu estou falando isso? Porque nós percebemos que, eu fiz os cálculos, eu fiquei chocado, que nós atingimos quase 60 pessoas, mais ou menos, e só 15 com compromisso. A maioria a gente colocou que fica no hall do prédio. Falou, não, vamos arrancar essa turma do hall. Entendeu? O que você fica, pode ficar a vida inteira, mas vamos desafiá-lo. Então nós estamos lançando 5 vídeos curtos, de menos de 10 minutos. O primeiro é o que é o livre acesso, o que é a nossa igreja, entendeu? Então a pessoa chega a primeira vez, nós passamos o vídeo para as pessoas que tá em o culto no YouTube, só ver quem recebe esse vídeo. Daí, o que é? Daí vai ter, vamos explicando o que é a nossa igreja, como funcionando. O segundo vídeo, se a pessoa gostou, conversamos, achou legal, muito legal, então beleza, então vai ver o segundo vídeo. Que aí já é um apelo para salvação, oração de salvação e o convite para fazer parte da igreja. Daí nós temos o terceiro vídeo agora, que fala sobre o que é a fé cristã. Entendeu? O que nós cremos, a base da Bíblia, a inerrância, o Deus Trino, o que nós cremos. Agora vamos lançar o quarto vídeo sobre a teologia reformada e o quinto vídeo sobre ministérios. Então você tem ministério, com certeza Deus quer te usar. Cada pessoa que assiste depois, a gente conversa pessoalmente, né? Pergunta o que achou do vídeo, tira dúvidas, mas chamando a um comprometimento mesmo com Cristo, né? E com a igreja. E a intenção com isso agora é criar vários ministérios e departamentos. Então começamos também estudo para os líderes, para a formação desses líderes. Desafiamos pessoas que estavam vindo na igreja, que são convertidos, né? Assumir um compromisso, não ficar só no banco, ou na cadeira, no caso aqui, mas de fazer algo. Então, nós estamos nesse processo. E desafiando as pessoas, olha, você pode ficar a vida inteira no hall do hotel, mas quer conhecer a habitação, quer conhecer o restaurante, quer desfrutar, tem encontro com Jesus. Então, estamos desafiando a sair dessa zona de conforto, né, as pessoas.
É. Que legal, muito, muito interessante isso, essa metodologia de vocês, da igreja, achei bem interessante. E esse processo, né, de compreensão do espanhol, ou no caso é de vocês, dessa igreja que tem várias culturas, esse processo de discipulado é um processo longo, é um processo de relacionamento, É. como que é essa decisão, né, por Cristo e esse comprometimento, como que é isso na igreja espanhola? Pode falar, Lucas. Não, antes de responder isso, você vê que a nossa igreja, só uma coisa, essa questão da cultura espanhola, ela chama livre acesso. É uma comunidade cristiana livre acesso. Ela é presbiteriana, está embaixo da IEP aqui, que é a organização mais pequena, não chama. Você não vai encontrar placa, você não vai encontrar placa de igreja lá. Uhum. Por quê? Porque o espanhol católico, para ele é a única igreja católica, o resto é seita. Então, se colocasse igreja, eu já ia espantar o espanhol. O cara que não é católico, ele é agnóstico, ele odeia igreja. Então, eu ia espantar o cara que não é católico também. Então, quando eu coloco comunidade cristiana, livre acesso, você vê que é algo cristão, mas quer dizer, você tenta quebrar essa primeira barreira com o espanhol. Então, tudo que nós fazemos até o nome pensando na cultura espanhola, como alcançar o espanhol. É. E evitar levar a nossa tradição cristã do Brasil para lá e para lá, entendeu? Mas uma coisa interessante é que os espanhóis que Deus tem trazido são de classes mais baixas, sabe? Então, assim, a gente tem a oportunidade de abençoá-los e eles valorizam muito isso. A gente arrecada comida na igreja, que os próprios membros levam, e a gente dá 1, 2 cestas básicas por mês para essas famílias. Então, é uma bênção, porque eles ficam extremamente gratos à igreja e falam que nunca encontraram né, algumas pessoas que já passaram por diversas igrejas e tal. Então, isso a gente vê que eles valorizam muito. Você fazer algo por eles, eles nunca vão esquecer. A cultura já é assim. Uma vez que você fez um favor para um espanhol, realmente ele nunca vai esquecer daquilo. Ele vai tomar como algo muito especial mesmo. Então, é o que Deus tem feito, né? E por outro lado, tem vindo também aqueles que são já de uma classe mais alta, muito cultos. Olha, classe sala mista, nossa gente, é igreja. incrível que uma igreja pequena, assim, mas tem tanta gente diferente e todo mundo ali em paz ali os membros, graças a Deus, nunca tivemos problemas de assim, como fala? Tipo de fofoca, de ver um membro ou uma pessoa falando mal do outro. É só Deus mesmo, para culturas diferentes, pessoas tão diferentes, alegres todo domingo por estar ali na igreja. E quais conselhos assim vocês dariam para missionários ou pessoas assim que estão com o desejo de servir na Espanha, servir aí em Madrid, para como eles se prepararem para esse ministério aí na Espanha? Importante é abrir mão da sua cultura eclesiológica do seu país. Fundamental isso. Não acha que a tradição que você aprendeu é a Bíblia, entendeu? Senão você vai se lascar aqui quando chegar. Você tem que estar com o coração aberto para o espanhol. Até porque a Espanha é um país com muitas tradições. Aqui a tradição, ela nossa, é muito forte. Então, a gente precisa aprender as tradições deles aqui. Né? Exatamente. Para as crianças, por exemplo, é até interessante. Agora não é nem Papai Noel. Eles não, os meus filhos já até sabem do Papai Noel, que, né, eles sabem que é mentira, assim, mas eles falam muito mais dos Reis Magos. E a gente prefere ter, né, porque mais bíblico. É mais bíblico. Então, para as crianças, são pequenas coisas que a gente vai falar assim, olha que interessante essa questão da tradição, né? Entender e gostar e ter amor mesmo por essa cultura, entender a forma como se contextualizar, entender a forma como o espanhol pensa, que tem gente que fala, mas isso é muito mal educado. Não, eles não é o jeito deles, eles não são nada assim. Nada de falta de educação. Relacionamento, tá conversando mesmo com eles, é importante. Trabalho em equipe. Um dos grandes problemas é que os missionários trabalham sozinhos. Eu vim sozinho, mas eu montei minha equipe. Eu falo que a igreja tinha mais pastor que membro, né? Nós éramos 4. Eu fui chamando gente.
quer trabalhar comigo? Se você está ouvindo, quiser vir trabalhar comigo, pode vir, entendeu? Aqui a gente aceita qualquer um, bom ou ruim. Uai, Davi começou com os 400 que eram homens amargurados de coração e acabou como valente Davi. Então, agora, é lógico, gente, diferentes estilos vão completando. Então, eu tenho meu estilo. Quem eu trouxe para trabalhar comigo são pessoas que completam áreas que eu tenho fraqueza, que não é o meu forte. Então, aí vai, cada um vai completando. Eu acho que no trabalho em equipe, o que mata hoje o trabalho da maioria das igrejas na Europa é que o cara quer fazer tudo sozinho, entendeu? Então, primeiro você tem que conquistar uma equipe e daí, bora, que tem muito o que fazer. Daí, essa questão que igreja não cresce, igreja morre, igreja é pequena, cara, eu não aceito isso, entendeu? Nós estamos com o desafio agora de acabar o ano que vem com mais de 100 membros da igreja. Eu estou lançando para a liderança. Ter mais de 150 pessoas frequentando o culto, quer dizer, para o próximo ano. Depois vai dobrar a meta. Então, quer dizer, é sonhar. Você tem que lutar. Mas arregaçar as mangas, porque não é só para sonhar, não. Você tem que sonhar e trabalhar. Não só o pastor que vem trabalhar, né? Porque às vezes é o pastor que tem um chamado, ou uma pessoa do casal que faz todo o preparo do CFM, mas eu vejo o casal precisa estar muito envolvido, porque é muito trabalho, né? Se um ficar muito envolvido com o trabalho e às vezes a esposa, por exemplo, ficar mais com os filhos e a casa, é extremamente importante, tem que vir em primeiro lugar, mas o ministério precisa envolver tudo isso. Então a gente muitas vezes precisa abrir mão de outras coisas para estar contribuindo ali no ministério, né? E a Ana fala isso com autoridade, que ele é extremamente. Eu tenho 3 filhos pequenos ainda e não coloca desculpa aos filhos. E quando tem que ir para a África, fica às vezes uma semana, 10 dias fora, ela está aqui com as crianças, vai para a igreja, trabalha lá, entendeu? É porque é para Deus, né? Não é assim, a gente cansa, a gente fisicamente às vezes está muito cansado, mas é Deus quem fortalece, né? E tudo que a gente faz não é para que as pessoas vejam a gente, mas para que vejam Cristo mesmo. E eu falo, gente, recolher o lixo ali, fazer tipo, para que as pessoas sintam um ambiente acolhedor, um ambiente limpo, desde os detalhes até o que é pregado mesmo. Isso eu acho que faz muita diferença. E querendo ou não, a mulher tem muito essa visão mais detalhada, mais acolhedora de uma igreja, de um lugar, seja qual for o trabalho. Eu acho que o casal trabalhar junto é extremamente importante. Une mais ainda o casal. E as igrejas também, e as crianças ficam cada vez mais também engajadas na igreja, entendeu? Adoram estar lá na igreja. E aí você vai. Fazendo a diferença. Estamos juntos, vamos juntos. Trabalho, já faz o que dá conta de fazer, faz também, mas envolver as crianças, está sempre, nunca fala mal do ministério, acho que isso acho que todo mundo sabe, mas assim, nunca fala das dificuldades da cultura, ou fala mal da cultura de alguma coisa, que às vezes você está com dificuldade, mas comentar, não na frente dos filhos, né, porque as crianças já vão também escutando e ficando ali com aquele preconceito. E nem dos mantenedores, né, tem missionário que só gosta de ficar chorando, né, porque tá difícil, a gente comenta... tem que contar as bênçãos. As bênçãos contam, assim, ore por isso, está difícil, mas assim, conta bênçãos, traz bênçãos, que Deus cuida. É verdade. E agora vamos falar um pouquinho da ONG Religar, né? Explica pra gente o que é a ONG, como que ela funciona, como que surgiu, né? Como que ela é esse braço da igreja em alguns países da África e também no Paquistão, né? Que você comentou. Conta Então, pra gente um pouco. nós começamos a ONG, na verdade, com um amigo meu que deu a ideia, que veio para cá, o Marcelo Quintela. Ele é de Santos, está em Santos ainda. Ele tinha vindo morar aqui, ele tinha uma religião muito forte no Brasil. Tanto que ele trabalha em Senegal e Nigéria. Tanto que eu fui para a Nigéria com ele uma vez. A ponto da Globo, o SBT irem com ele lá, já nesse trabalho. Daí ele veio que montar um braço aqui. Resumindo a história, eu achei muito legal porque o espanhol gosta de ajudar, mas não gosta de igreja. Então, a ONG é laica para atingir o espanhol e para entrar em países fechados. Essa era a ideia. Só que quando nós começamos, ele se desligou totalmente do Brasil, da Religar, que já não funcionava mais no Brasil, e começamos um projeto do zero aqui. Daí ele voltou para o Brasil e eu fiquei sozinho aqui daí, né? Nesse sonho. E começamos um projeto novo, do nada, começamos primeiro com Uganda, no campo de refugiado. O pastor tinha um sonho de plantar um orfanato no campo de refugiado. Imagina só, falar que a África já é uma miséria. O campo de refugiados na África é miséria dentro da miséria.
quem me convidou para fazer isso foi o Mário Freitas, que era o pastor, o fundador da Missão Mais. Eles tinham um projeto lá, um pastor queria fazer isso, falou, Fábio, mas não é a nossa pegada. Daí foi o primeiro projeto nosso. Nós construímos o orfanato, hoje nós temos as nossas 26 crianças no campo de refugiado, muito forte, é um trabalho fantástico. Daí surgiram outros que quiseram apoio. Então nós temos apoiado um trabalho na África do Sul também, dando comida para 120 crianças, todo domingo, compramos materiais para dominical, várias coisas. E tem mais 2 projetos em andamento, que é um no Paquistão, de resgate de famílias, entendeu? Projeto isso em parceria com o Osni, da PMT, que ele também já participa de uma maneira da Religar Conosco. E estamos também apoiando um projeto de um pastor presbiteriano lá no Nepal, construindo uma escola, para evitar que meninas sejam sequestradas ou vendidas para o tráfico sexual. Mas esses 2 ainda estamos começando, né? O orfanato é nosso, é 100% nosso sustento. Apoiamos com fixo por mês, todo mês, na África do Sul, dessas crianças. E agora estamos com esses 2 outros sonhos aí, sonhando para fazer. Então fazemos eventos e fazemos trabalhos em Madrid também, né? Damos, às vezes, curso de culinária, curso de manualidade, vários cursos. A pandemia parou tudo, na verdade, né? Agora estamos voltando. Voltamos alguns eventos, jantares para arrecadação de fundos. Você também abençoa Madrid, faz com que a Religar, a igreja, seja conhecida mais aqui em Madrid e abençoe essas crianças nesses países, né? Nós fundamos a Religar em 2017, no início, né? 2017, se não me engano. E estamos aí. Só esse ano eu tive que ir 2 vezes para a Uganda. E aí lá vocês têm equipe que cuidam desse orfanato e dessas outras áreas de atendimento, né? Sim, porque por mais que é laica, quem cuida é sempre uma igreja. Então, quer dizer, tem um pastor, uma igreja que cuida do orfanato. A igreja está aqui no campo de refugiado, ao lado o orfanato ao lado da igreja, entendeu? Campo do lado para a ONU. Então, elas vão de manhã para sair do orfanato, andam 10 metros, estão na igreja. Então, os trabalhos nossos todos vinculados com pastores, igrejas, era laica no papel. Deixa eu bem claro isso, porque eu falei laica só no papel. A diretoria toda é cristã, os projetos são cristãos, o foco é levar Jesus para essas pessoas. Não é só da social, é da social, a comida física e espiritual, que é fundamental, entendeu? Então, todo projeto da Religar é conectado com o pastor, com uma igreja local. Porque por isso que chama Religar, é a ponte, né? Quem pode dar com quem quer ajudar. Então, nós fazemos essa ponte. Estamos plantando um braço no Brasil agora também. Nós temos um braço no Brasil da Religar. Legal. E como que os espanhóis aí da igreja têm abençoado e têm atuado nessa ONG também? Como que ela tem sido essa ponte entre os espanhóis aí que você comentou? Então, nós temos, por exemplo, espanhóis ateus que foram para a África do Sul, foram para Uganda comigo. Tem outro ateu, o Ruben, que vem todo evento da Religar. Quer dizer, então, você atrai esse tipo de espanhol que não viria jamais numa igreja, mas ele vem nas reuniões. Estávamos com um contato muito legal, mas com a pandemia, tudo foi proibido, né? E agora estamos voltando. Então, na verdade, nós vamos ter que voltar a atingir. E outro projeto da Religar também, com o Universet, vai ser atingir os vizinhos idosos do bairro. Abrir a igreja. E como igreja, o espanhol que é católico, aí estão falando de 12, 90, 150 anos, 230 anos, eles não gostam de outra igreja que não é católica. Então aí entra a Religar. Abrir nosso espaço para tomar um cafezinho, um chazinho, jogar uma carta, fazer alguma coisa, e aí dar palestra, incentivar. A intenção é ter ali algumas pessoas da igreja para conversar, para dar atenção, para, sabe, pessoas às vezes que são estrangeiras e falar assim, olha, eu gostaria de saber mais da cultura espanhola. Nossa, aí você, assim, separa 1 hora pelo menos que eles amam contar e conversar. E eles se sentindo assim, porque são pessoas extremamente sozinhas, que não, os filhos não conversam quase. Então Muito forte. A gente espera que depois eles, por terem essa atenção, possam voltar, querer participar, né? O meu irmão mandou uma mensagem um tempo atrás perguntando se era verdade, que ele viu no jornal. Isso perto da nossa igreja, tipo assim, 3, 4 paradas de ouro para cima, de metrô para cima.
No mesmo bairro. É o bairro ao lado, na verdade, Cidade Ideal. Ah, Que uma senhora morreu e acharam o corpo dela depois de 12 anos. E isso porque ela tinha sobrinha. é. Ela tinha família. O marido já tinha morrido, acho que não tinha filhos, mas tinha sobrinha. E 12 anos mortos no banheiro, entendeu? Nem o vizinho, a conta é tudo automática, a aposentadoria, o pagamento da energia, tudo, ninguém deu conta. Então, quer dizer, isso foi um caso, assim, forte, mas, assim, que espanhóis morrem É muito e comum. ficam semanas mortos no seu apartamento sozinho, isso é normal. É. Antes da pandemia já era normal. Então, tem muitos... É um bairro que tem... Nós estamos num bairro muito espanhol. Tem muitos espanhóis sozinhos que vivem. Nós temos, por exemplo, na nossa igreja, que frequentam uma espanhola que vive sozinha, que as filhas não falam com ela, entendeu? É. Então, é uma realidade muito forte isso na Espanha, né? Então, nós temos que atingir essas pessoas. As relações Muito. familiares aqui são bem complicadas. A gente acha que no É. Brasil. Mas aqui, gente, E a é Religar é triste uma ponte para demais. conseguir fazer isso, entendeu? É. Uhum. Nossa, que bênção todas essas oportunidades e frentes de trabalho aí da ONG, da Igreja Livre Acesso. Que Deus continue abençoando muito o trabalho e o ministério de vocês. Amém. Antes da gente terminar, a gente sempre separa um tempinho aqui na nossa live para conhecer os pedidos de oração de vocês, para nós, como igreja aqui no Brasil, estar orando e intercedendo por vocês, conhecendo mais de perto, né? A gente já pôde ouvir toda essa live, um pouquinho da vida de vocês, mas de uma forma especial agora a gente orar especificamente pelo trabalho de vocês. Então, se vocês puderem compartilhar alguns pedidos de oração. Joia. Para as pessoas que têm vindo na nossa igreja, né? Que eu já comentei, nós somos uma mudança, assim, muita gente vindo, não crente, crente, então que eles possam estar, assim, direcionando, que possam ficar, se converterem, trabalharmos, pelos trabalhos da Religar, que eu comentei muito trabalho, orfanato, trabalhos que queremos fazer em Madrid, o sonho do Paquistão com o Nepal, Porque né? um detalhe da Religar é que tem aí todos esses braços, mas falta muita gente para Bom, trabalhar. pronto. É praticamente assim, o Fábio e mais algumas pessoas, duas, três, assim, mas que não viajam, que ajudam ali na tesouraria, mas realmente falta mão de obra para religar. Então, E peço que eu tenho hoje, a igreja também exige muito de mim e a Religar também exige muito. Uhum. A Ana mais ou menos, né? Mas também complicado. Para os novos projetos que estamos, tanto na Religar como de Madrid, como eu já citei, né? Pelo nosso apoio, tanto pessoal como desses projetos, que é tudo milagre. Se contar como nós conseguimos dinheiro para religar para as coisas e da igreja. A igreja, nós alugamos esse lugar em março de 2019. Eu fiz as contas, pelo que tinha de dinheiro que ia entrar de dízimo, tínhamos dinheiro para pagar só até dezembro daquele ano. Já estamos entrando em 2022 pagando. A religar, meu, construção, a mesma coisa. O euro, a nosso centão. Então, eu falo, nossa, que lindo, né? Falo assim, é bom ver milagre, mas eu queria um pouco mais de sustentabilidade também, porque cada mês a gente vê assim, operando. E pela saúde da família, que o pessoal tem ficado meio doentinho. O Matheus está tendo que usar óculos 3 anos e meio. Graças a Deus descobriu, não é nada mais certo. Ele ficou estrábico do dia para a noite. Tem 3 graus, 3,75 de graus que ele usa. O Henrique estava dentinho também. é que agora é muito frio aqui, né? Então, o inverno é muito comum que as crianças fiquem resfriadas e que peguem gripe e tal. Mas, assim, eles estando bem com saúde, a gente consegue trabalhar mais na igreja. Então, que Deus guarde os bichinhos que dá dó ficar doente, mas que eles possam também, que a gente possa continuar, porque o inverno é onde a gente tem, assim, mais presença na igreja. É. Porque o pessoal viaja menos, o clima não favorece, estão fora de casa. Então, acho que é isso, né, linda?
Joia, muito obrigada pelo testemunho, pela história de vocês. Você aí de Obrigada. casa que ouviu e conheceu um pouquinho mais o pastor Fábio e da Ana Elisa, quer ser um parceiro, quer receber notícias deles, a gente vai deixar salvo nas redes sociais da PMT, os contatos dele, né? O site da PMT com a página deles, e-mail, para você entrar em contato, receber os informativos e quem sabe ser parceiro deles, parceiro da ONG Religar. Às vezes ir até Madrid, servir lá com Bem eles, lindo. visitar os trabalhos da ONG também. Então, aproveita essa oportunidade para ser um parceiro desse casal bênção que Deus tem usado aí em Madrid. Muito obrigada, viu, pelo tempo de vocês. Obrigado a Obrigada, vocês. Bela. É isso aí. Muito bom. Que joia! E vocês que estão aqui, que estão nos ouvindo de casa, muito obrigada pelo tempo. Essa foi a nossa última live do ano. Fechamos com esse Olha. casal incrível, mas o ano que vem a gente conhecendo mais os missionários da PMT. E a gente aguarda vocês o ano que vem nas nossas lives, mas lembrando que nesse mês de dezembro a nossa campanha de Natal da PMT está no ar e através da sua contribuição a gente vai poder continuar como a PMT abençoando os nossos missionários no campo, para que mais testemunhos como esses que o pastor e a Ana compartilharam continue sendo feito através do apoio da igreja no Brasil. Então entre no site apmt.org.br/Natal e conheçam a nossa campanha. Boa noite para todo mundo, boa noite, casal, que Deus abençoe. Boa noite Amém, você, eu vi gente. aqui o Deus João abençoe. Cabete, cada um que entrou, eles, vai todo mundo, um beijo no Obrigada. coração. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.